Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e de São Francisco das Chagas, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a terceira audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar a atuação do Grupo Essencial Medicina Integrada SS Limitada, para a prestação de serviços profissionais especializados de médicos socorristas para atendimento da demanda do serviço de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento e pronto socorro infantil. A CPI foi instituída pelo ato 5 de 2019 a requerimento desta vereadora. Requerimento 614 de 2019, aprovado pela Egregia Câmara de Vereadores e em cumprimento aos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, regimento interno da Câmara Municipal, em especial pela resolução 181 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, estaremos ouvindo a senhora Odila Sanches, secretária de Finanças do município. A senhora Odila, que já ocupou um lugar, né? E tem um secretário que eu não me importo que ele fique sentado aí para atender algumas informações. Estou vendo que tem bastante documentação, se for o caso de necessário, ele estará aí. Acho que os colegas também não se importariam. Então, a senhora fique à vontade. Eu vou solicitar a vereadora Vivi, que é a secretária da comissão, para que faça a leitura da ata da última audiência, bem como dos documentos relativos e pertinentes. Boa tarde a todos. Aos 26 dias do mês de junho de 2019, no plenário Juarez Guizar, da Câmara Municipal de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da presidência número 5/2019, a requerimento da vereadora Maria Gorete dos Santos de Toledo, requerimento número 619 de 2019, para investigar e apurar a atuação do Grupo Essencial Medicina Integrada SS Limitada, contratada para prestar serviços profissionais especializados de médicos socorristas para atendimento da demanda do serviço de urgência e emergência nas unidades do pronto atendimento e pronto socorro infantil. A referida audiência foi agendada para ouvir em depoimento o senhor Mauro Hamilton Binar, representante do Grupo Essencial Medicina Integrada. A presidente da CPI, vereadora Gorete, abriu os trabalhos anunciando e agradecendo a presença dos vereadores, assessores e demais pessoas presentes e pediu para mim, vereadora Vivi da Rádio, secretária, para que procedesse a leitura da ata anterior e dos documentos pertinentes. Em seguida, a vereadora anunciou e agradeceu a presença do senhor Mauro Hamilton Binar, que já estava no plenário para ser ouvido em oitiva. A vereadora Gorete iniciou seus questionamentos, perguntando ao senhor Mauro quanto tempo da existência da empresa e onde está estabelecida. O senhor Mauro disse que está instituída desde o ano 2000, portanto, há 19 anos, que a sua sede está na cidade de São Bernardo do Campo. A vereadora perguntou se a empresa atua somente na área da saúde, no que o senhor Mauro disse que sim, e que somente com médicos. Quanto à razão social, disse que seria uma EIRELI. A vereadora perguntou, fora Taubaté, quais os outros municípios a empresa tem atuação. Em resposta, o senhor Mauro disse que a empresa presta serviços para o estado de São Paulo, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na capital.
Disse ainda que presta serviços para a medicina privada na Baixada Santista para a AMIL do grupo Ana Rosa, que atua em municípios de Santos, Praia Grande, Itanhaém, Cubatão e também no Hospital de Guarujá. Também atuam na região do ABC, prestando serviços para a AMIL no Hospital Cirúrgico Regional do ABC. A vereadora Gorete perguntou quantos profissionais estariam sido credenciados para o atendimento em Taubaté e, se possível, que fosse mensurado por especialidade. Respondendo o senhor Mauro disse que não teria um número exato, mas que atualmente seria em torno de 200 profissionais credenciados. A vereadora perguntou sobre os critérios para a escolha dos profissionais e se teria alguma influência por parte da prefeitura na escolha desses profissionais. Senhor Mauro disse que a escolha era técnica e que não tinha qualquer influência por parte da prefeitura no processo de seleção, mas sim no acompanhamento da execução dos serviços prestados, que é feito a todo rigor. Em seguida, foi passada a palavra para a vereadora Vivi da Rádio, que começou perguntando ao senhor Mauro se todos os profissionais contratados seriam da cidade ou mesmo da região. Ele disse que a grande maioria é daqui da cidade, formado em Taubaté, e que poucos são de outras cidades da região. A vereadora perguntou de que forma a empresa tem agido para suprir as eventuais ausências dos médicos nas escalas de plantão. O senhor Mauro disse que mantém uma equipe bastante grande para cobrir as eventuais faltas de profissionais sem que afete o atendimento aos munícipes e que neste período todo em que estão atuando no município, tiveram apenas 114 reclamações que, em sua opinião, é inexpressiva com relação à quantidade de atendimentos feitos. A vereadora Vivi disse que, de fato, não tem recebido reclamação nesse sentido, mas sim de profissionais que teriam reclamado no atraso do pagamento por parte da empresa pelos serviços prestados. A vereadora Vivi questionou se o fato teria ocorrido os atrasos, quando e por que razões, se ainda o problema persistisse. O senhor Mauro admite que, de fato, ocorreram alguns atrasos, que teria sido motivado pelo atraso do pagamento pela prefeitura, por conta da morosidade na auditoria por parte dos agentes fiscalizadores do município, mas que em nada teria afetado o atendimento ao munícipe. Disse ainda que a situação já estaria normalizada. Tomando a palavra, o vereador Bob fez uma rápida explanação acerca dos valores pagos por serviços prestados, que, em sua opinião, considerando os números de atendimento em relação aos valores pagos, o valor da consulta estaria, em média, R$ 63,00 cada, e que atende ser bastante razoável. O vereador Bob comentou sobre o período de descanso dos médicos durante o período do plantão. Disse ele que existe legislação que determina que os postos tenham afixado em local visível a relação dos médicos que estão em atendimento e disse que, enquanto procurava atendimento nas UPAs San Marino, percebeu certa deficiência nesse quesito. Diz que a maioria dos médicos estavam sem crachá e sem identificação. O vereador também comentou sobre a ausência dos médicos no tempo de descanso ou jantar e questionou sobre a forma que isso vem sendo feito para evitar que vários profissionais possam estar tirando esses tempos de descanso simultaneamente. E também questionou sobre os critérios para uso do celular enquanto estão em serviço. Respondendo o senhor Mauro, disse que não existe uma legislação específica que trata sobre o período de descanso durante o expediente, mas que isso é convencionado entre os profissionais e que, nesse caso, eles fazem um revezamento. Quanto ao uso do celular, ele diz que hoje é uma coisa epidêmica e que os profissionais são orientados a usar com moderação. E disse ainda que certas circunstâncias pode ocorrer do médico estar usando o celular para pesquisas científicas, quando estiver diante de algum caso em que gere dúvidas. Disse ainda que, caso seja comprovado algum abuso, o profissional poderá ser advertido e até penalizado. O vereador Bob também questionou o senhor Mauro sobre a identificação dos médicos nos jalecos ou crachás. O senhor Mauro admite que há uma deficiência e que os profissionais serão orientados a usar identificação. O vereador Bob perguntou ainda se a empresa patrocina alguma equipe esportiva da cidade, o que foi negado pelo depoente. Ato contínuo, a vereadora Gorete repassou ao depoente perguntas feitas pelo vereador Digão.
Ela pergunta quantos funcionários a empresa essencial possui na sua sede, em São Bernardo do Campo, e qual o tamanho do espaço físico. Em resposta, o senhor Mauro disse que a equipe operacional é composta de pessoal administrativo e que são 5 na sede em São Bernardo do Campo, 3 na Baixada Santista, 5 em Taubaté. Disse que a sede em São Bernardo do Campo tem aproximadamente 70 metros quadrados. Também foi perguntado pelo vereador Digão quem seriam os funcionários responsáveis pela empresa por acompanhar os contratos, se possível encaminhar esses nomes para a CPI. Outro questionamento do vereador Digão diz a respeito de autuações. Ele pergunta se a empresa já teria sido autuada em algum momento pelo município e quais motivos. O senhor Mauro diz que nunca foram autuados. Também foi questionado pelo vereador se a empresa faz alguma contribuição a título de patrocínio para entidades sociais, assistenciais ou esportivas. O depoente disse que não. Diz que, eventualmente, quando se faz necessário, a empresa colabora com a aquisição de alguns medicamentos para atender a população. Retomando a palavra, o vereador Bob perguntou se a Essencial só atende as unidades de urgência e emergência ou também atende outras unidades de saúde. O senhor Mauro disse que só atende as UPAs. A vereadora Gorete passou a palavra ao senhor Mauro Hamilton para suas considerações finais. Antes, porém, o vereador Digão fez mais um questionamento. Se a empresa teria algum contrato com o município para o fornecimento de medicamentos. O senhor Mauro disse que não. O vereador Bob quis saber do depoente que se no caso da falta de medicamentos, a empresa complementaria. O senhor Mauro disse que não é bem assim. Afirmou que só em casos pontuais e feita com doações de medicamentos. Nada mais havendo a ser tratado, a vereadora Gorete agradeceu a presença de todos e se deu por encerrada a presente audiência. E para constar, eu, vereadora Vivi da Rádio, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e achada, será assinada pelos demais membros da comissão, devendo ainda ser anexado ao presente processo cópia na íntegra da gravação feita pela TV Câmara para dirimir eventuais dúvidas. Taubaté, 26 de junho de 2019. Muito bem. Após lida a ata, quero registrar aqui a presença do vereador Douglas, vereadora Vivi, vereador Bob, que faz parte da comissão. Também vejo aqui o vereador Neneca e o vereador João Vidal. Obrigada pela presença e como vocês, se quiserem participar, infelizmente, como diz o regimento, vocês não podem fazer a pergunta, mas pode formular e encaminhar à mesa e a gente, então, questionaria a secretária. Também agradecer a presença do Itamar de Jesus, assessor parlamentar do vereador Bonerges, o Silvino dos Santos, assessor parlamentar do vereador Nunes, a Aline de Carvalho, assessora vereadora Lorene, e a Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do vereador Vanoni. Nosso primeiro passo seria, então, começar as perguntas. E eu começo e depois vocês vão continuando aí na ordem que se acharem. Secretária Odila, obrigada pela presença. Assim que convidamos, a senhora já prontamente nos atendeu e deixou à vontade, né, para que pudéssemos acertar esse dia, que por sinal, até por conta do problema de saúde da minha mãe, a senhora, né, desculpe o transtorno, tivemos que mudar várias vezes, e obrigada pela compreensão e hoje está aqui presente. Deixa eu, começando o seguinte, como é feita a aferição sobre os serviços prestados quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais pela Essencial? Como é feita a... Desculpa, vereadora. Aferição. Como que vocês... aferição dos serviços prestados? Como que vocês controlam? A empresa prestadora de serviço, ela apresenta a nota fiscal à secretaria gestora daquele contrato. Então, no caso, a Secretaria da Saúde. Aí tem a equipe técnica que vai avaliar aquela nota fiscal com relação a todo o relatório e vai fazer um levantamento desse serviço prestado naquele mês. No entanto, com relação à Essencial, que é uma contratação de médicos, vai se fazer uma análise
de toda a equipe médica, se houve falta de algum profissional médico, se ali descontou-se aquele valor. Então, você tem tudo isso planilhado, na qual a equipe técnica da Secretaria de Saúde vai verificar se aqueles dados que a empresa está encaminhando à prefeitura, realmente eles ocorreram no transcorrer do mês da prestação de serviço. E como no caso é prestação de serviços médicos, se houve de fato aquela prestação de serviço pelo aquele profissional médico. Aí, logicamente, que havendo alguma inconsistência entre a planilha da prefeitura, que a prefeitura faz uma fiscalização efetiva com os dados em que a empresa encaminhou, se devolve à empresa para que seja isso alterado. Aí, logicamente, que isso vai interferir frontalmente no valor total. Qual é o prazo contratual para que o município faça pagamento à empresa? Então, logo, né? Isso é ajustado em termos contratuais. Então, nós temos que no contrato ele fica atrelado da emissão da nota fiscal, que eu quero até... Posso fazer a leitura também? Do artigo também do contrato? Momento, a palavra da senhora. Afora, depois todo o condicionamento que existe dentro do edital, do termo de referência e depois do contrato firmado, você tem todos os condicionamentos para aquela contratação, né, daquele serviço. Nós temos no contrato aqui firmado com a empresa essencial integrada, no item 6.7, na cláusula sexta, no item 6.7, que eu vou fazer a leitura das obrigações da contratada. Fazer prova da regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social, bem como perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a certidão negativa de débitos trabalhistas. As certidões deverão estar em vigor na data da emissão de cada nota fiscal e deverão ser juntadas à nota fiscal emitida e apresentada ao tratante, no caso a prefeitura. Portanto, você verifica que tem-se todo um roteiro, né, para a efetivação do pagamento. Então, já de início, a empresa, quando encaminha a documentação para a Secretaria de Saúde, ela já tem que encaminhar com todas essas certidões. Até porque é regra constitucional de que o município ele só contrate com empresas que não tenha débitos também com o fisco estadual, fisco federal e fisco municipal. Então, no entanto, não somente na hora da licitação, não somente na hora em que aquela empresa vai ser contratada, a empresa ela tem que manter uma regularidade fiscal durante toda a execução do contrato. Porque se diferentemente fosse, uma empresa manteria a sua saúde fiscal somente na hora da licitação, na hora da contratação. Depois disso, aí ela se mantém, né, sem estar com a sua regularidade fiscal e vai lá e parcela. Então, é uma exigência já da nossa lei 866 de 1993, de que haja essa regularidade fiscal. Inclusive, até os órgãos públicos, até a prefeitura também tem que manter a sua regularidade fiscal, inclusive para contratar com o governo estadual e com o governo federal. Então, no entanto, aqui no item 6.7, nós já temos esse condicionamento. Então, se porventura uma dessas certidões a empresa deixou de apresentar a nota fiscal, ela nem segue, ela fica ali atrelada, aguardando aí a apresentação dessa certidão negativa. Agora, desculpa, posso ser extensa para poder explicar um pouquinho para essa melhor compreensão? Logicamente que quando uma empresa ela não detém a certidão negativa de débitos perante aquele órgão, não necessariamente que ela está devedor de algum valor.
Às vezes é uma inconsistência de dados, é uma inconsistência de valores, e na qual a empresa ela tem que se dirigir até a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, levar toda a documentação dela, e geralmente isso leva de 5 dias úteis até 15 dias corridos. Em geral, para que esses órgãos, tanto da Secretaria da Fazenda ou Receita Federal, devolva depois essa informação a esses órgãos. Então, às vezes a empresa, até para a prefeitura, ela nos informa: olha, eu não tenho a certidão negativa, mas está tudo certo, eu fiz o recolhimento, está aqui meu recolhimento do fundo de garantia, está aqui o meu recolhimento já com a Previdência. Mas só que quem vai aferir se aquele recolhimento de fundo de garantia com Previdência, se está certo, quem tem legitimidade e autonomia para falar se aquilo está certo, são esses órgãos federais e estaduais, não necessariamente a prefeitura. E o que a prefeitura orienta? Ok, pois bem, por favor, se dirige então até a Secretaria da Fazenda, ou a Secretaria, né, da Fazenda, ou a Receita Federal, ou ao INSS, e solicite lá essa certidão. Às vezes, a análise por parte desses órgãos, ela não é tão rápida. Só que você tem lá todo um pagamento, né, todo um processo para seguir. E o que se faz? A empresa solicita, então, enquanto ela está discutindo aí essa questão, se é dívida ou não, uma certidão positiva com efeito de negativa. Aí ela apresenta essa certidão positiva com efeito de negativa, anexa isso à nota fiscal, pronto. Aí a nota fiscal começa aí no seu roteiro. Aí começa tudo de novo. Para você poder fazer esse pagamento, ele tem todo um roteiro. A nota fiscal é encaminhada com todas essas exigências que são condicionadas aos contratos, não somente da Essencial, todas as contratações que a Prefeitura Municipal de Taubaté faz, não somente a Prefeitura Municipal de Taubaté, todos, né, os órgãos públicos, as prefeituras. Então, tão logo encaminha essa nota fiscal, atrelada com todas essas certidões, a unidade gestora vai fazer uma conferência do serviço prestado. O serviço prestado foi de acordo com o que consta no termo de referência, com o contratado, ok? Então, essa unidade gestora, ela vai fazer o atestado desse serviço. Feito o atestado desse serviço, essa nota fiscal, ela é encaminhada para ter um registro no nosso sistema de notas fiscais em almoxarifado. Depois disso, essa nota fiscal, ela é encaminhada à área de auditoria do município para poder verificar um outro anexo também que faz parte do edital, né, do nosso termo de referência e do edital, que são documentos que devem acompanhar a nota fiscal. Quais são esses documentos? A empresa demonstrar que fez a retenção de 11% para a Previdência, a empresa apresentar declaração de que ela faz uma declaração de escrituração contábil, a guia da Previdência Social recolhida, a guia de recolhimento do fundo, a DARF da guia de recolhimento do fundo de garantia também devidamente recolhida, o protocolo de envios dos arquivos de conectividade social enviada para a Receita Federal e para a Previdência Social, o comprovante de declarações das contribuições à Previdência Social, o documento da CEFIP, que foi encaminhado também, desses serviços contratados, onde demonstra nessa CEFIP todos os trabalhadores contratados para que o governo, para que a Secretaria, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, através da Caixa Econômica Federal, saiba quais são os servidores que estão contratados naquela prestação de serviço, para que seja verificado se aquela guia de previdência social que está sendo recolhida, realmente ela está de acordo com a quantidade de profissionais que estão prestando serviço. Até porque se você não faz uma verificação disso, e a empresa, por alguma forma, não vou nem dizer por dolo ou por má fé, recolhe-se com pessoas, né, com quantidade de profissionais a menor, aí logicamente que a guia da Previdência ela vai ser menor, essa DARF, o município ele vai ser solidário ou subsidiário no futuro com relação a essa diferença. Por quê? Porque ele não teve aí né, ela não teve aí a eficiência e o cuidado de verificar aí esse recolhimento dessa GPS. E como é que o município faz a conferência disso, quando encaminha essa guia para a área de auditoria? A área de auditoria, a nossa controladoria geral e a área de auditoria, o que ela verifica? Quais são os profissionais médicos que prestam serviços, então, na Secretaria de Saúde? São 30? São 50? Os nomes de todos.
o nome de todos, eles fazem parte daquela DARF que foi recolhida? Ok, então se fazem parte, está devidamente recolhido. A relação de tomador, obra do programa da GFIP-CEFIP, que é encaminhado também tudo para que é a Caixa Econômica Federal que faz o controle disso. A folha de pagamento e o resumo da folha, para nós verificarmos se aquele profissional médico, ele faz parte da folha de pagamento e do resumo da folha da empresa. O recibo de entrega de cesta básica, né, quando é o caso, ou vale-refeição, quando é o caso, de acordo com a convenção aí da coletiva da categoria. O recibo de vale-transporte também, ou declaração assinada pelo trabalhador, também de cada benefício desse, quando for o caso. A PRA, que são todos esses instrumentos aí de equipamentos de segurança. E o recibo de pagamentos do salário dos funcionários também. Para poder comprovar no próximo pagamento que a prefeitura vai efetivar a empresa tem que comprovar à prefeitura que ela efetivamente pagou aquele prestador de serviço. E aqui também nós temos dentro dessa documentação, caso no decorrer do serviço ocorra uma demissão de funcionários vinculada à prestação de serviços, haverá também a necessidade de encaminhar à prefeitura a guia de recolhimento rescisório do fundo de garantia e da contribuição social e do termo de rescisão de contrato de trabalho deste empregado, comprovantes dos depósitos fundiários, a multa de 40% recolhida no caso de dispensa sem justa causa. Então, no entanto, como nós estamos, esse aqui é um dos anexos também dos documentos que devem acompanhar a nota fiscal. De repente, vai se olhar, nossa, mas quantas exigências, quanta documentação. Nós não podemos perder de foco de que a prefeitura está contratando uma prestação de serviços de profissionais, tá certo? E aí, no caso, se a empresa, ela deixa de atender a qualquer um desses compromissos, dessas responsabilidades, no futuro, a prefeitura, ela vai ser responsável ou solidariamente ou subsidiariamente em decorrência dessa pessoa que estava prestando serviço lá dentro de um local onde era a prefeitura. Então, por isso, todo esse rigor nessa prestação de serviço, nessa cobrança de documentos. Porque o município de Taubaté, em tempos idos, já tivemos problemas pela falta, de repente, de olhar com rigor essa documentação e de verificar-se que a prefeitura contrata um serviço, 15 prestam serviços, mas na hora de recolher, se omite algum, na hora de se recolher para a Previdência Social, para a Receita Federal, se 15 prestavam serviço, recolhe só por 10. E os outros 5, eles existiam onde? Só que a prefeitura estava fazendo esse pagamento. Secretária, acho que é assim, a sua resposta super completa, né, e bem esclarecedora. Então, nós formulamos algumas perguntas aqui, praticamente já foi respondida, né? Então, assim, seria aqui uma outra. Já houve casos em que ocorreram o atraso nos repasses feitos à empresa? Lógico, por falta de documentação, né? Se positivo, com que frequência e motivos também já foi respondido. De quantos dias seriam esses atrasos, também depende deles atenderem, né? Então, a gente está vendo assim que é uma rotina. Para ela participar da licitação, ela tem que apresentar a documentação. Para ela receber, também ela tem que estar todo mês prestando contas com essas documentações. Se é uma rotina e ela não consegue atender, não sei, penso eu, a empresa tem que ter o compromisso, a falha fica por conta da empresa. Ela não teria que ter esse compromisso, pagar os funcionários para evitar o atraso e depois que ela atende tudo, ela vai receber, ela prestou o serviço, né? Então, acho que era uma coisa até para a gente pensar. E, bom, eu tenho outras perguntas, como a senhora já respondeu várias aqui, eu vou deixar para os colegas que a gente, antes da reunião, a gente senta e formula umas perguntas aqui. E, então, eu vou deixar para os colegas agora, para todos terem a oportunidade das perguntas. Embora a senhora já tenha respondido várias aí, né? E uma outra coisa que eu acho que seria de acordo aqui, a gente pediu o contrato, né?
Sim, a claro. cópia do contrato, eu queria pedir, depois se a senhora pudesse encaminhar, não precisa ser já não, depois, pois não. encaminhar para a CPI, ficaria, né, de forma bem oficial. A gente faz isso aí, né, essa solicitação, depois a senhora já atender, por favor. Pois não. Tá? Próximo vereador, o vereador Bob. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores que estão presentes, assessores, Odila, secretário de Finanças da nossa cidade, você que nos assiste pela TV Câmara Taubaté, pela internet, pelas redes sociais. Eu tenho 3 perguntas para fazer. Pois não. Se no contrato, quando foi elaborado, ele deixa explícito qual número de profissionais seria contratado ou qual número de consultas que seria contratado através desse edital? Bem, a gente teria que ver aí no termo de referência se ele ficou atrelado aqui, provavelmente, deixa eu ver se eu estou com o volume 1 aqui, que quando você nasce uma contratação, a primeira coisa que você tem que fazer é você mostrar qual é a sua necessidade. Então, para eu poder ter aquela contratação, a administração pública precisa demonstrar documentalmente qual é a sua necessidade. Então, deixa eu verificar aqui se nós temos na justificativa. Nós temos dentro do contrato da contratação, ele já tem uma descrição do serviço de qual é a necessidade que a Prefeitura Municipal de Taubaté precisaria de profissionais médicos, isso dentro do nosso pronto-socorro municipal central. Ela tem aqui a quantidade dos totais de plantões, plantões diurnos, plantões noturnos, totais de plantões, quais seriam esses horários de plantões, quais seriam esses dias de plantões, a distância, o pronto-socorro municipal central, quais seriam essas especialidades diurnamente, noturnamente, e também qual é essa quantidade de plantão, quais são esses horários. E assim nós vamos seguindo. Também por meio período municipal central, quais seriam essas especialidades, médicos clínicos diaristas, presenciais, à distância, meio período, na UPA da SECAP. Então, assim, nós temos dentro do início da contratação um anexo, que eu acho que é bastante importante a comissão dispor desse documento, de quais seriam aí esses profissionais médicos e quais seriam a produção desses profissionais médicos. Eu gostaria de até, com a permissão da vereadora Goretti, se pudesse incluir nos documentos, seria muito importante para a gente ficar bem esclarecido qual o número, qual o serviço que eles prestam. Depois a senhora puder encaminhar para a gente. Pois tá não. Bom? A segunda pergunta é se já aconteceu algum episódio que a prefeitura deixou de pagar por dificuldade financeira. Se teve algum episódio nesse período qual o contrato, a prefeitura celebra o contrato com a empresa? Sim. Não. Não. Com relação a toda essa contratação de saúde, cesta básica, não. Por dificuldade. Estamos passando por sérias dificuldades financeiras, nós não fazemos reprogramações, mas não com relação à saúde, quando você implica isso em salário. Então, quando se fala em atraso, é por repasse da empresa para o profissional dela. Então, a prefeitura ela não colabora com isso na questão dos repasses. Então, os repasses da prefeitura estão todos em ordem, conforme a senhora explicou aí devidamente, com os documentos apresentados, certidão negativa, nunca houve esse atraso, então. Olha, vereador, o que já aconteceu, às vezes a empresa ela tem todas as certidões negativas, mas o relatório da produção do serviço que ela encaminha à unidade gestora, às vezes tem alguma inconsistência, não bate com o que tem relatado lá pelos técnicos da prefeitura. Aí a prefeitura, em que pese que está com todas as certidões também em dia, devolve, ou a prefeitura questiona a empresa com relação a essa inconsistência. A empresa, com essa devolutiva, lógico que tudo isso é muito rápido, que são os interesses de ambos, né? Mas principalmente da empresa em receber, a empresa vai e devolve a informação, ou ajusta a planilha, ou vai dirimir aí esse conflito ou essa dúvida. E aí, logicamente, que isso toma tempo. A cada dia, por exemplo, que você, foi devolvida aí em decorrência de uma dúvida, e a empresa levou 1 dia ou 2 dias para te
de reencaminhar aí com o saneamento dessa dúvida, já são 2 dias depois, além depois do pagamento. Então, isso é tudo muito dinâmico, né? Como você tem esse roteiro, então, atraso há sim, em decorrência desses transtornos. Então, eu fiz essa pergunta referente a essa situação dos atrasos que a gente tem acompanhado, até mesmo para a gente não ter dúvida no relatório, quando for fazer o relatório da CPI, se é a empresa ou a prefeitura que está faltando com repasse aos servidores, porque os médicos procuram os vereadores e falam, olha, o nosso salário está atrasado. A gente procura a empresa fala, olha, a prefeitura que não repassou para a gente ainda. A gente vai até a prefeitura, não, nós já repassamos, a empresa está com problema de certidão negativa. Eu gostaria de pedir também para a presidente, se pudesse incluir também aí na CPI, os comprovantes de pagamento que foram feitos à empresa desde quando começou a celebrar o contrato com ela, para a gente sanar essa dúvida de vez. Ok, eu tenho todos aqui, mas é que precisa ter depois ela formaliza, né? para a gente incluir todo no processo. Presidente, eram essas as minhas perguntas. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde a todos os nobres pares presentes, munícipes, telespectadores que nos acompanham. Nós estamos aqui já há dias, há meses, vereadora Goretti. Estamos há meses lutando por essa causa, que são muitas reclamações que chegam para a gente. Eu queria fazer umas pontuações, secretária, a respeito dessa burocracia que acontece da apresentação de documentos mensalmente. Eu acho que a gente tinha que pensar numa maneira mais prática, né? Porque enquanto está se resolvendo o problema burocrático, os médicos estão trabalhando, os médicos estão atendendo a população. E aí deles se não cumprirem com as suas idas até o hospital. Eu falo também dos funcionários do SAMU, que têm passado pela mesma situação, que segundo a senhora o contrato de pagamento é dia 10, estamos hoje com um dia de atraso, segundo o contrato que consta com a senhora, que a senhora já me mostrou. E todo mês vem acontecendo atraso de 2, 3 dias. Aí a gente deixa a seguinte provocação: a empresa que ganha licitação, será que não existe uma possibilidade da própria prefeitura colocar como exigência que a empresa que ganhar a licitação tem que ter uma contrapartida, um capital de giro, um valor de dinheiro financeiro que ela possa arcar com o pagamento do funcionário, caso haja problema burocrático? Nós temos o exemplo do próprio SAMU, que nós temos um convênio onde nós dependemos de verba de outros municípios, que alguns outros prefeitos atrasam, e eu já sei porque eu sento com a senhora mensalmente, e a senhora já me mostrou várias vezes que o prefeito arca com o pagamento e recebe depois de alguns municípios que costumam atrasar com Taubaté. Nós tivemos um grande problema, inclusive com Pindamonhangaba, que nós ficamos com um buraco enorme de dívida e até agora não foi sanado. E o prefeito manteve valor, pagou, acertou com a empresa, a IESP, e ficou com esse buraco que não foi pago até hoje pela prefeitura de Pindamonhangaba. Inclusive saíram do convênio, fizeram à parte um outro convênio lá e ficou esse buraco. A gente sabe que constantemente acontece esse atraso dos municípios. Primeiro questionamento, quanto à situação do próprio SAMU, que não vem muito ao caso, porque nós estamos falando da essencial, mas é parecido a situação. A própria IESP ou o próprio convênio não teria que arcar com o pagamento dos funcionários e depois receber dos municípios ou do governo federal? Esse é o primeiro questionamento. A empresa essencial também não deveria agir da mesma maneira? Chegou o pagamento do funcionário, é de direito dele receber. Como nós, como todos, todo mundo tem aí seu cartão de crédito, tem suas contas, tem seus filhos, tem suas obrigações. Claro que a gente mostrar e apontar, foi o município que atrasou, foi o governo federal que atrasou, ou foi um problema burocrático, de nota, tudo bem, tudo isso justifica. O que não justifica é o funcionário ficar sem pagamento no dia que é para ele receber. Então é uma coisa que é indiscutível, a gente precisa acertar isso para que a gente não tenha o problema todo mês acontecendo e a empresa se responsabilizar no ato do contrato, se responsabilizar em fazer o pagamento do funcionário. Depois a parte burocrática ou atraso de outros municípios ou quaisquer outros combinados ficam por responsabilidade da prefeitura poder receber.
Acho que a senhora conseguiu me entender, né? A própria empresa faz a contrapartida, o que não pode é deixar o funcionário sem receber. E um planejamento organizacional na hora de fazer a licitação, pontuando isso, colocando isso no contrato para que a empresa cumpra, e a prefeitura, porque todas as vezes que acontecerem atraso, independente do entendimento, se é um convênio, se são municípios ou se é a empresa, sempre é a prefeitura que leva o nome. Né? As pessoas não têm muito conhecimento de quem é essencial, quem é SPDM, quem que é a IESP, quem que é o CISAMU, a população não tem esse entendimento. A culpa sempre vai cair no prefeito Ortiz. Então é legal a gente poder ter esse respaldo da própria prefeitura para se proteger também. Não só a prefeitura, como a Câmara Municipal, que acaba sendo cobrada pela população posicionamentos também, como vem acontecendo no dia de hoje, essa CPI. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade, esse estudo, porque quando a gente planeja e organiza, as coisas tendem a dar certo. Então, eu queria deixar esse questionamento para a senhora. Obrigada. Em toda licitação pública, se exige com que a empresa apresente o seu capital social. Então, a empresa ela tem que ter estrutura financeira, né? Financeira e orçamentária para poder, né, ela aguentar aquele contrato, né, até aquele final, por aquele tempo de contratação. Então, a própria lei de licitações, a própria lei 866, ela já exige, em decorrência aí desse contrato segmentado, de que a empresa apresente aí seu capital social. Aí esse capital social que seria toda uma estrutura para a empresa arcar com isso. Mas, na prática, o que é que nós vemos, vereadora? A empresa, na verdade, ela apresenta lá o seu capital social, de repente, ela tem outros centros de custos, a contratação não é somente com o município, com aquele município ali, somente, e a empresa vai se expandindo, ela vai se utilizando, às vezes, desse recurso, agora estou falando de uma forma geral, né? E, às vezes, ela recebe, tem prefeitura que, tem empresa que recebe o recurso da prefeitura, recebe, e às vezes os próprios prestadores de serviço, a prefeitura, nós não recebemos até então. Não, a prefeitura já pagou a empresa, já vai fazer 15, 20 dias. Quer dizer, mas aquela empresa aí não pagou aquele prestador de serviço, que no caso é um funcionário dela. Da prefeitura é um prestador de serviço. Para a empresa, ela é um funcionário da empresa. Então, no entanto, é o que a gente coloca, assim, para nunca ver em que pese a prefeitura ser a dona da obra, vamos se colocar, prestação de serviço, é dentro da prefeitura que essa pessoa está prestando serviço, por isso é que a legislação, ela tem todo esse roteiro que ele acaba sendo até burocrático demais, dessas exigências, para poder evitar com que essas empresas, com que aconteça isso, não recolha fundo de garantia, que faça o pagamento dos seus funcionários, dentro dos valores estabelecidos naquela categoria de profissionais, que façam recolhimento para a Previdência Social, que façam recolhimento de fundo de garantia, que faça também o pagamento a esses funcionários de vale transporte, de vale refeição, que se estabeleça o que foi consignado aí de sindicatos, né, o que fica definido em sindicatos. E geralmente, por isso é que atualmente nós criamos a nossa auditoria geral, com foco em todas essas contratações. Se nós verificarmos, há 10 anos atrás, a nossa análise documental não era tão criteriosa. Depois que nós verificamos várias ações, a prefeitura sendo condenada como ou solidária ou subsidiária de valores em que a prefeitura pagou para aquele prestador de serviço e a empresa não repassou algum ou outro direito, e depois na justiça, quando vai a justiça, quando aquele funcionário daquela empresa vai demandar uma ação contra aquela empresa, às vezes a empresa já está até em processo de falência, aí volta novamente para a prefeitura. Então, o que nós colocamos? Aí a nossa auditoria geral, da qual tem aqui um dos integrantes, né, aqui o Fábio, a nossa auditoria com toda a equipe, para poder simplesmente somente fazer aí análise dessa documentação. Infelizmente, isso burocratiza, não tenham dúvidas. E isso vai, assim, ali no mínimo uns 3 ou 4 dias, no mínimo. Porque é uma série de documentos. Se a empresa tem 200 servidores, nós vamos verificar 200 recolhimentos de GPS, 200 vales transportes, e se aquela pessoa tinha direito ou não, se aquela pessoa tinha direito a vale-refeição, se os EPIs, a gente vai analisar toda essa documentação para eximir no futuro
aí o município, de qualquer demanda em que, quando a relação se romper lá na frente entre aquele funcionário daquela empresa e depois vier uma ação contra a prefeitura comprovar, não, naquele momento, naquele mês, isso aqui estava tudo certo, essa documentação. É muita burocracia, mas é uma questão até cultural isso. Infelizmente, aí você tem que passar a ser um fiscal daquela empresa que venceu a licitação. E olha, em que pese que quando você tem a licitação, na minuta do contrato, o edital de referência, a minuta do contrato, ele já sai com todas essas condicionantes. Então, não vai ser surpresa para nenhuma empresa que, para ela receber, ela tem que apresentar essa documentação, ela tem que fazer isso, isso, aquilo. Então, não vai ser surpresa. Acontece que as empresas, elas conhecem tudo isso, participam da licitação, contratam depois com o município e depois, na execução contratual, aí começa com esses perrengues. A autuação. A gente tem aí uma empresa de transporte público na cidade que, quando ela falha, ela é autuada. Sim. Por que não colocar também no contrato que, com 3 meses de autuação, a empresa é desligada, perde a concessão? Sim, eu até, se eu puder ter essa oportunidade, posso avançar assim agora, porque eu mostrei toda essa roteirização. Então, ao mostrar essa roteirização de documentação, quando chega lá na frente, a empresa não tem nenhuma certidão, não tem a certidão negativa, ou deixou de cumprir com algum desses compromissos, como é que fica depois aqueles profissionais que já prestaram serviço para a prefeitura, ok? No entanto, a prefeitura, ela oficia a empresa através da nossa auditoria e através do gestor do contrato. Oficia e dá prazo. A empresa, não necessariamente, ela vai nos responder a contento. Não respondendo a contento, essa documentação, ela é encaminhada novamente para o gestor do contrato, que vai encaminhar a nossa secretaria, a nossa Procuradoria-Geral do município, para avaliar aquela situação. Sempre se zela para o pagamento, independente se tem alguma pendência ou não. Só que isso já se passaram lá seus 10, 15 dias, mas sempre se zela pelo pagamento. E aí o próximo passo é notificar, aí já não é mais oficiar, é notificar aquela empresa prestadora, aquela empresa contratada, notificar, aplicação de multas e mesmo assim, você continuando ainda com essa situação, depois uma rescisão daquele contrato futuro. Então, é esse o caminho. Geralmente, na Prefeitura de Taubaté, nós temos aqui até a fase da notificação e das aplicações de penalidades, de multas. Pouquíssimos casos já se houve a rescisão, mas já houveram-se rescisões em decorrência disso. Obrigada, presidente. Obrigada, dona Odila. Último vereador a fazer seus questionamentos, vereador Douglas Carboni, por favor. Boa tarde, senhora Odila, nossa secretária, mestra em economia pela Universidade de Taubaté. Fica registrado isso, porque senão parece que as qualificações ficam, alguns colegas aqui têm algumas qualificações que não cabem, mas assim, funcionária de carreira, tem a sua responsabilidade orçamentária do município, que é mais de R$1 bilhão, e se preparou para esses anos todos para fazer essa apresentação tão fácil de entender, né? A senhora colocou para a população de Taubaté que o dinheiro é do povo. E o dinheiro, quando é do povo, né, todos nós, tem que ter muito mais responsabilidade que o nosso dinheiro, né? O seu dinheiro você gasta do jeito que você quiser. Você pode ir lá, pega o seu salário, gasta do jeito que você quiser colocar fogo no seu dinheiro, você faz. Mas a nossa secretária traz aqui que realmente tem a sua responsabilidade. Já falava aqui numa sessão que, infelizmente, algumas pessoas não entendem que pagar empresas, né, tem as suas responsabilidades. Principalmente a Lei 866 vai dar algumas ações posteriormente, por exemplo, o Tribunal de Contas que vai apontar, se a senhora não pagar de forma correta, pode ter o dinheiro, mas se pagou de forma errada, vai ser responsabilizada. Então, fico muito tranquilo, e se não pagou também, fico muito tranquilo e a senhora trazia muitos dados muito claros para nós. Não, você que me acompanha pela TV Câmara, não é só ter o dinheiro no cofre, é como pagar isso. Né? O prestador de serviço, ele precisa demonstrar que prestou aquele serviço pela quantidade que está sendo paga.
Então, assim, eu fico muito tranquilo com a apresentação da senhora. Para você que me acompanha pela TV Câmara, só para você entender, a Universidade de Taubaté foi condenada a pagar 2,5 milhões, vereadores, para uma empresa de segurança que faliu na universidade e a empresa não tinha dinheiro para pagar os funcionários que ali trabalhavam. Sabe quem que foi responsabilizado? Não foi a empresa, foi a Universidade de Taubaté que teve que assumir o pagamento de fundo de garantia, rescisões trabalhistas, férias, 13º. Então não foi a empresa que faliu que teve responsabilidade. Quando ela fala que tem uma coparticipação, a prefeitura tem que pagar de forma certa mesmo, porque senão ela é responsabilizada. A Universidade de Taubaté foi responsabilizada em condenações de primeira e segunda instância porque não investigou a empresa, porque naquele período pagou-se de forma errada essa empresa. Tanto que o Tribunal de Contas apontou por várias vezes esse problema e não se deram atenção. E aí, inclusive, as contas do ex-reitor da universidade estão bloqueadas, né? Os bens dele estão bloqueados justamente por uma dessas questões. E eu fico muito tranquilo, senhora Odila, quando a senhora traz essa questão das certidões. Eu queria muito realmente que a empresa aí, alguma outra oportunidade, falar para o empresário. Isso é falta de responsabilidade do empresário, que deveria ter um capital de giro e colocar isso em prática. Por exemplo, nós tivemos aqui uma unidade de educação infantil que foi parado a construção porque a empresa, vereador Bob, abandonou a obra. Quantos de nós viemos essa tribuna e cobramos, olha, a prefeitura teve que assumir parte dessa responsabilidade porque a empresa faliu e simplesmente abandonou a obra. Nós tivemos, vereador Bob, muito trabalhado por Vossa Excelência nesta casa, um problema com o laboratório de análise clínica aqui. Nós tivemos uma CPI nesta casa, nós tivemos uma discussão de vários vereadores e que questionavam, inclusive, por que não se estava demorando para fazer exame, demorando para dar o resultado do exame, muitas vezes saindo errado. E essa mesma empresa, olha que triste para você que me acompanha, participou do processo licitatório na prefeitura. Tenho certeza que todos nós falávamos aqui, o vereador Bob falou por várias vezes nessa tribuna e falou com propriedade que era um absurdo a empresa participar desse processo de licitação novamente, sabendo que a empresa já estava praticamente com essa palavra, sacaneando o povo de Taubaté. Essa é a palavra. Porque a pessoa que dá um exame errado para outra, um laboratório ainda, imagina, isso para mim é uma baita de uma sacanagem, de uma irresponsabilidade, de um crime que está se cometendo. E nós tivemos esse problema. Infelizmente, as pessoas não entendem essa burocracia. E essa burocracia, como eu falei aqui no outro momento, eu desafio qualquer vereador desta casa, qualquer político que pague sem orientações da lei 866 e tenha a coragem de burlar todas essas certidões e pagar isso sem ter consequências pelo Tribunal de Contas, e o próprio Ministério Público vai olhar para isso com outra situação. Só estou explanando aqui, senhora presidente, para deixar claro para a população que nós que estamos aqui somos totalmente contrários com os salários atrasados dos médicos. Todos nós aqui. E todos nós falamos aqui nessa tribuna, criticamos e fazemos visita, conversamos com os médicos, conversamos com os funcionários. Só que eu sempre deixei claro para os médicos, olha, dinheiro tem, está lá no cofre para pagar. Só não pode pagar como uma empresa de laboratório que faliu. E aí, como é que fica a população de Taubaté? Pagar uma situação de uma empresa que praticamente está fechando as portas. Então, deixar claro que a posição nossa, de todos os vereadores desta casa, não é que atrase o salário dos funcionários. É que a empresa tenha um capital e ela possa, além de apresentar nesse momento de licitação, que pague. Eu falava aqui para a presidente, o setor público tem até 45 dias para fazer o pagamento dessas notas fiscais. Você imagina, 45 dias já passou o período do pagamento. Porque você tem um período para fiscalizar se aquele serviço foi prestado, a quantidade certa, se foi feita de forma correta, se o fundo de garantia foi pago, se as rescisões foram pagas. Então, para você que me acompanha, é difícil fazer isso, porque lidar com o dinheiro do povo. E quando a gente lida com o dinheiro do povo, não é fast food. Pedir uma pizza daqui, o iFood vai me entregar daqui 13 minutos. Porque senão fica um palanque político.
E fica fácil fazer esse discurso. E aí a gente vê algumas prefeituras, os prefeitos sendo presos, os prefeitos sendo os seus bens bloqueados porque fizeram essa responsabilidade. Então eu fico muito tranquilo, Odila, só eu peço que a gente possa, através dessa... até vou fazer essa colocação. Hoje, qual é o prazo de atraso que está, na verdade, para pagamento da empresa? E que a empresa tenha mais responsabilidade com os funcionários. Eu sei que isso extrapola a administração da prefeitura, porque é uma empresa particular. Mas que a gente possa, de alguma forma, cobrar ou advertir a empresa que pague os funcionários, porque eles precisam desse recurso, eles trabalham para pagar as suas contas. Como bem lembrado a vereadora Vivi, o cartão de crédito, ele não tem opção de falar, daqui 5 dias cai meu pagamento. Você vai, suas contas, água, luz, a compra, que ele possa pagar no momento certo. Mas eu também não vou ser leviano em dizer assim, Odila, paga sem nota fiscal mesmo. Isso é um absurdo, você tem que pagar sem nota fiscal, você tem que pagar sem certidão. Isso seria responsabilidade minha, incoerência minha, e eu não vou fazer isso. Até porque estudei também na área de economia com você sabe disso. E eu jamais falaria uma coisa dessa, até porque dinheiro público não é meu, é do povo. Então a gente precisa ter responsabilidade. Jamais vou subir nessa tribuna e dizer, é um absurdo a prefeitura atrasar o pagamento, mas mais absurdo é a prefeitura pagar uma empresa falida, com problemas, que lá na frente pode ser responsabilizada tanto a secretária de Finanças quanto a própria prefeitura em pagar esses funcionários que não pagaram fundo de garantia, não pagaram INSS, todas as contribuições. Hoje, Odila, qual é a última nota fiscal paga pela Prefeitura de Taubaté? Olha, nós até entramos em contato, quando uma empresa vence a licitação, nós chamamos a pessoa responsável pela empresa para saber se essa empresa está familiarizada com aquela documentação, se ela já está habituada, de repente, com outros municípios, que às vezes a empresa vem, ela vence a licitação, assina o contrato e vem, nossa, mas na prefeitura tal, no município tal, não me cobram nada disso, aliás, não me cobram nada. Eu falei, bom, a legislação é a mesma, muito me surpreende eu estar ouvindo isso. Mas aqui no município, essa aqui é a documentação, nós já fizemos isso com antecedência, antes até da prestação de serviços, juntamente ali com a nossa área de auditoria fiscal, para que a gente vá dirimindo essas dúvidas. Essa empresa essencial, ela já está um bom tempo contratada conosco, né? Nós já estamos muito atrelados. Qual é a documentação? Ele já sabe, já de cor e salteado o que tem que apresentar. Então, hoje, o que a gente vê, às vezes, de desvios de alguma informação, porque às vezes não é só certidão, também é na planilha da produção dos serviços. Está de 2 dias úteis, né? Esse atraso, esse último que houve. Nós já estamos em contato com a empresa para a gente já ir dirimindo isso, já ir fazendo isso já no decorrer da prestação do serviço, da execução do serviço. É que, logicamente, que tem a última semana de serviços prestados que você espera fechar para aí eles encaminharem a planilha à Secretaria de Saúde. Porque ali, no caso, são plantões médicos. Aquele profissional médico, ele prestou o plantão naquela quantidade de horário que deveria ter sido. Então, quer dizer, você tem aí essa série de informações. E não é assim, a pessoa presta o serviço agora e ele vai receber só 2 meses depois, como é o caso da prefeitura. A aferição que eu como servidora, estou me fazendo agora em novembro, que estou trabalhando, é o que eu vou receber somente em janeiro. A de dezembro é a minha aferição de outubro. Você já teve tempo suficiente para fazer os descontos, as licenças médicas e tudo mais. Não é o caso desse tipo de contratação. Então, você já encaminha, a gente já vai fazendo no decorrer do mês, por semanas, para não deixar depois com que fique o mês inteiro para aí ser avaliado. Isso a gente já tem feito, que isso você vai diminuindo esse tempo. Então, hoje de 2 dias. Mas nós já tivemos dia nenhum, de fazer um trabalho aí para passo, junto com a empresa, no dia do vencimento, é o dia que a gente conseguiu pagar, porque estava tudo afinadinho aí, as informações, não só com certidões negativas, também como do controle dos valores apresentados.
Agora, eu posso complementar, vereador? Quando o senhor está colocando de que o município de Taubaté, quando contrata, não está na face lá da empresa, olha, se a empresa vai ser uma boa empresa ou não vai ser uma boa empresa. Infelizmente, não está escrito. É na execução contratual que você vai verificando. A administração pública tem suas ferramentas? Tem suas ferramentas. Ofício, notificação, aplicação de penalidades e depois rescisão. Só que nesse interregno, você tem lá os profissionais, você tem pessoas, você tem lá o material humano que está lá do outro lado que prestou esse serviço. Então, não há que te perder de foco aí esse pessoal. Então, quando o senhor coloca um determinado laboratório que foi contratado pelo município, que fazia toda a prestação de serviços, de exames do município de Taubaté todo, agora o senhor imagina quantos exames a população dependia desses laboratórios? E que, em determinado momento, esse laboratório começou a se apresentar já uma falta de saúde financeira, e aí começou a deixar a desejar com a execução do contrato, logicamente que aí o município de Taubaté começou a verificar com mais zelo. O senhor está recolhendo fundo de garantia? E aí verificamos que não estava recolhendo o fundo de garantia dos funcionários dele, não estava entregando a cesta básica conforme deveria estar fazendo. Aí você fala, você pega uma responsabilidade, a prefeitura acaba puxando uma responsabilidade para ela que não. Porque seria muito fácil, senhores vereadores, nós fazemos o pagamento. Prestou o serviço para a prefeitura, está tudo ok com a prefeitura? Então eu vou pagar. Azar o resto. E não é isso. Além disso, o que nós verificamos? Fiz os recolhimentos dos profissionais médicos, recolheu o fundo de garantia daquele médico, para ele depois não ter surpresas desagradáveis no futuro, numa aposentadoria dele. Recolheu depois a parte da previdência para aquele profissional médico, aqueles profissionais, teve vale transporte, teve cesta básica, teve os EPIs. Então, quer dizer, a administração pública também, ela puxa para si essa responsabilidade. Um outro ponto que eu quero colocar, além de a gente estar trabalhando com dinheiro público, um dinheiro que é da população, eu não posso pagar de qualquer jeito, a gente tem que sempre levar em mente que quem paga mal, paga duas vezes. Nós vamos pagar aqui para a empresa, então, se eu não tiver depois todo esse rigor nessa verificação, e nós vamos pagar depois uma demanda judicial lá no futuro, que a prefeitura vai ser condenada a pagar novamente o fundo de garantia, o INSS para aquele servidor, como já aconteceu isso no passado. E como é que é isso depois perante ao gestor público, ao prefeito, ao secretário? Hoje, atualmente, quando você paga mal, paga duas vezes, essa segunda vez, que é o dinheiro da população, é o dinheiro da população. Como que eu vou pagar duas vezes, né? Quem deu causa, quem deveria ter conferido e não conferiu, abre-se uma sindicância para aquela pessoa devolver, quem fez o pagamento, devolver aos cofres públicos, até porque aquele dinheiro que ele pagou pela segunda vez não era dele. Então é isso. Eu só queria deixar claro que além da prestação de serviços em que a prefeitura faz essa conferência, a prefeitura ainda faz todo um controle de como que essa empresa está fazendo com os seus funcionários. Quer dizer, a gente está verificando os direitos daqueles funcionários também. Eu quero só fazer um registro aqui, falar para os meus colegas vereadores, é o seguinte. Eu acho que esse processo eleitoral, Odila, vai contaminar todo o discurso que a gente pode ter daqui para frente, né? Eu acho que nós que estamos aqui, eu acho que eu estou aqui e tenho responsabilidades em falar em nome do povo de Taubaté. Só que eu não posso falar mentira, né? Quando a gente fala mentira é pior. E a responsabilidade de pagar e pagar bem, porque senão você paga duas vezes, é muito importante, com certeza. E eu quero só fazer um registro, senhora presidente, porque esta casa foi atacada, eu defendo todos os meus colegas vereadores, eu vejo o trabalho de cada um aqui, numa live essa semana, que foi feita por uma munícipe, dizendo o seguinte, que a Câmara não faz nada. Eu desafio essa pessoa a sentar no lugar de prestador de serviço e pagar de qualquer forma. Paga de qualquer forma. Não podemos... Sabe o que acontece? Hoje o sofrimento, vereadora Vivi, a senhora falou muito bem, a questão da empresa tem que pagar e essas pessoas têm que receber para pagar suas contas. Só não pode esquecer uma parte disso. A parte que é a burocracia do setor público. E que não fomos nós que inventamos. E que
Se com essa burocracia, há esse roubo enorme que a gente vê nesse país, imagina se não tivesse a burocracia. Então tem que contar a história, mas tem que contar ela inteira, não dá para contar pela metade. Fala o seguinte, olha, se você perguntar o que é a Lei 866, vai ter, a senhora Odila está tendo a oportunidade de agradecer, está dando uma aula para a gente aqui. Essas responsabilidades fiscais que nós temos que ter como gestor público. Não é fácil. Então você que me acompanha e assistiu essa live, que atacou o prefeito e atacou esta casa, eu queria muita coisa fazer da minha cabeça. Eu gostaria, senhora presidente, gostaria muito que os carros da Câmara pudessem levar munícipe. Eu gostaria que pudesse a gente, no nosso gabinete, os munícipes sentarem e pegar os telefones, ligarem para onde eles quisessem. Dinheiro público mesmo, vamos deixar todo mundo fazer o que quiser. Só não pode contar a história pela metade. Tem que contar a história inteira. Aqui pode ser a casa do povo, mas não é a casa da mãe Joana. Nem a casa da mãe Joana é assim. Então conte para o seu eleitor que você quer ser candidato, ou candidata, que quando a gente senta numa cadeira de vereador, de secretário e de prefeito, a gente tem responsabilidades civis e criminais. Não é só pegar um telefone e atacar a Câmara Municipal, porque o vereador Vivi está cheio disso. Mas tenha coragem de dizer, olha, a empresa não recebeu porque ela faltou com uma certidão. A empresa, a prefeitura não está fazendo esse repasse de 2 dias, 2 dias. Porque falta uma parte da documentação, porque está conferindo se o médico trabalhou mesmo, ou se ele deu nó. Isso é responsabilidade. Eu sou uma pessoa, senhora presidente, que desculpa até desabafo, mas a gente precisa fazer essas coisas, porque senão a gente não entende. A gente não entende. Não entende. Só que para ser candidato e candidata tem que falar a verdade para as pessoas. Tem que falar a verdade para as pessoas. Responsabilidade. Senhora Odila, a senhora está de parabéns. E senhora presidente, fico muito feliz de estar fazendo a coisa que está na lei. A gente só faz o que a pessoa pública e o setor público só pode fazer o que está na lei. O que está fora da lei, o que a lei não escreve, não pode fazer. Porque o que não está na lei, se você fizer, você é responsabilizado. Se a lei não escreve, se ela não está escrito que era para fazer aquilo, e você fez, a sua responsabilidade é sua. Não é uma decisão. A senhora acabou de falar, se uma pessoa que faz parte de uma comissão deixou de verificar que o repasse, por exemplo, de fundo de garantia daqueles 30 funcionários não se repassou, ele vai responsabilizar por uma sindicância e vai responder para devolver com o bolso dele para os cofres públicos. Então, Odila, não vou poupar quando tiver críticas para poupar, mas também não vou mentir para a população. Porque o discurso fácil está fazendo mal para esse país. O discursinho bonitinho está fazendo mal para esse país. Porque quando eu coloco um discurso bonitinho ali, e a lei não fala aquilo que eu falei, que a lei está falando para falar, eu minto para a população. Você que está me acompanhando, você quer que minta para você? A prefeitura está acabando de dizer aqui, através da secretária, que não pode pagar se não tiver documento. E eu já desafiei os vereadores que falem aqui na tribuna, olha, eu pago sem certidão negativa. Eu pago. Então pague. Assuma e pague. Só que pague com o seu próprio patrimônio. Acabei de dizer que os bens do ex-reitor da universidade foram bloqueados por causa desses pagamentos irregulares. Então a gente tem que ficar claro, porque senão, vereadora Vivi, parece que a gente é contra o pagamento dos médicos, dos enfermeiros. Não, eu quero que pague de forma certa, de forma justa. Só não posso achar que tem que pagar de forma
As pessoas brigam tanto por justiça, vereadora Vivi, mas querem lubridiar a justiça para poder fazer pagamento. Isso está errado. Senhora secretária, eu quero só registrar o seguinte. Quando tiver crítica, e eu já fiz várias críticas, não tenho medo de ser líder do governo, fazer crítica. Agora, eu sempre uso a coerência. E eu falo uma coisa para a senhora. Se a senhora pagasse fora da Lei 866, fora desse contrato, a senhora seria massacrada. Não acho que as pessoas teriam dó da senhora, nenhum dos vereadores aqui, porque nós somos fiscalizadores. A senhora hoje está vindo aqui prestar conta de que forma paga. Então não ache que vai ser bonitinho, vai ter discurso, se a senhora estivesse pagando errado. Se a senhora estivesse pagando errado, essa CPI seria uma CPI contra a senhora. Mas hoje nós olhamos, senhora presidente, tranquilamente. Vamos cobrar do empresário para que ele volte a essa CPI e que ele pague os seus funcionários. Que ele colabore, não só com remédio, mas que colabore pagando os seus funcionários em dia. E pague de forma certa, porque a prefeitura está pagando. E a senhora está certa em não pagar a empresa que tem certidão negativa, porque eu não pagaria. Posso só fazer uma observação, só um resumo do que o vereador colocou, presidente? Dentro do ramo jurídico e todo esse nosso arcabouço legal aí de lei de licitações, as prefeituras, os municípios, eles só podem fazer aquilo que a lei determina. Diferentemente da iniciativa privada, que ela pode fazer de tudo, né? Menos aquilo que a lei proíbe. E a administração pública não, é só aquilo que a lei determina. Senhora presidente, tem umas perguntas do vereador... Senhora secretária, tem umas perguntas do vereador João Vidal, embora já tenham sido, a maioria já foram respondidas, mas eu vou ler, aí a senhora... vou ler uma a uma, para ser bem objetiva, tá bom? Pois não. Primeiro, essa CPI foi requerida em março de 2019. A justificativa dada para abrir essa CPI foi o atraso de salário dos médicos, o que estaria comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população. Assim, constata-se que os salários não são pagos em dia desde então. A prefeitura tem responsabilidade legal para com isso, pois é contratante e tem o dever de fiscalizar o mesmo, para o bem do serviço prestado à população. Objetivamente, de quem é a culpa pelos atrasos de salários que aconteceram praticamente em todos os meses desse ano, da Essencial ou da Prefeitura? O vereador João Vidal acompanhou desde o começo, eu acho que já está respondida essa daqui, ou o senhor quer que responda? Mas a secretária já falou, né, que não apresentando a documentação, mas a senhora... Mas posso responder, Tá bom. responder. Eu não vou nem dizer assim que tudo é um arranjo, né? Eu não vou nem dizer que isso é uma culpa. Eu não tenho dúvidas que a empresa também tem toda uma responsabilidade de fazer com que a coisa dê certo. Eu não tenho dúvidas disso. Até porque são pessoas sérias, depois comprometidas, o responsável pela empresa já esteve lá conosco para poder verificar qual é Eu posso olhar para cá ou não? Tem que olhar para cá. Como é que é? Fica à vontade. A empresa, ela já esteve lá conosco, o responsável pela empresa, no sentido de qual é essa documentação, como é que eu tenho que apresentar, qual é a periodicidade disso, qual é o tempo disso, e nós já formatamos isso, vereador. O que ocorre é que, além dessa documentação, dessa parafernália de documentação, que são diversos, né, conforme se verifica no edital, né, no contrato, no edital, está tudo condicionado aí à nota fiscal, à emissão da nota fiscal a toda essa documentação, a prefeitura ainda vai fazer uma verificação através da nossa auditoria de todos esses benefícios àqueles funcionários. Então, eu não vou nem se dizer assim, o que eu vejo é que a empresa,
ela poderia já ter todo um cuidado de já estar já trabalhando com isso antes. Não somente a Essencial, mas qualquer empresa contratada. A gente já começar a fazer um trabalho disso antes, durante a execução. Bom, nesse mês, eu já vou trabalhar já com as planilhas já de aferições desses médicos, não é? De quantos horários, quais foram os plantões deles, de quem faltou. Já deixar isso muito claro para quando apresentar lá a Secretaria de Saúde, isso já fica tudo muito claro. Porque às vezes uma informação que fica conflituosa, que não fica muito claro, ela volta para a empresa, quando ela volta já é um dia depois. Esse um dia depois já se perdeu, aí, contabilmente, quando a gente fala um dia depois, já são 2. Porque um dia já com a Secretaria de Saúde vai encaminhar para finanças depois, fazer toda aquela roteirização de fazer a liquidação do cheque, depois encaminhar para a tesouraria e fazer o pagamento, isso já são mais um dia. Então, e olha que a gente fica para passo em cima disso. Mas não é todo mês não, viu, vereador? Já teve meses que isso deu tudo muito certo. Se pagou, se no dia apresentou, no outro dia já estava se fazendo pagamento. É quando você tem qualquer problema, ou documental, ou da própria prestação de serviços, dúvidas, é que aconteceram isso. Muito bem. A segunda questão seria: qual o valor exato do contrato assinado entre a Prefeitura e a Essencial Medicina em 30/8/2018? E se houve alteração nesse valor no decorrer do contrato? Houve sim. O contrato ele foi assinado, então, a ordem de serviço 25 de fevereiro de 2016, no valor de R$ 34.492.500 reais. No entanto... 15 meses, né? Isso, por 15 meses, né, essa contratação. No entanto, vamos lá. Nós tivemos aí um aditamento aí no valor de 15%, que isso implica aí R$ 1.792.224 reais, isso em 13 de dezembro de 2016. Então, ele foi acrescido em mais R$ 1.792.000. Em já 28 de abril de 2017, ele teve uma supressão no valor de R$ 342.900 reais. No entanto, depois teve uma prorrogação por mais 15 meses, que seria a vigência de 30 de maio de 2017 a 29 de agosto de 2018. Eu estou fazendo todo um lapso temporal disso. E em 5 de outubro de 2017, foi feito aí um termo, um RET-RAT, no qual se incluiu, deixa eu ver aqui o que aconteceu, se incluiu, fez um RET-RAT para alterar o CNPJ da empresa. Então, fez uma retificação para alterar o CNPJ da empresa Essencial. E, por fim, agora em 30 de agosto de 2018, foi feito aí agora mais um termo de prorrogação de contrato, prorrogando aí por mais 15 meses e que vai vigir esse contrato até 30 de novembro agora de 2019. Isso, aí o valor do contrato total, importando o presente no valor de, aí ele finaliza com R$ 39.969.450 reais. Que encerra. Nesses 15 meses e com esse aditamento que se teve, né? Porque você abriu mais unidades, né, de saúde. Essa documentação também gostaria que acrescentasse na nossa solicitação. Tá pois bom? Pois não, vereadora. Senhora, que tipo de problema pode acarretar à população o atraso no salário de centenas de profissionais de saúde que atendem o povo? Eu acho que, eu não tenho dúvidas de que qualquer atraso no pagamento de salário, não necessariamente só para médico, mas para qualquer outro tipo de servidor. Como é que essa pessoa vai prestar? Agora, como é que essa pessoa vai prestar trabalho? Como? Né? Com o seu salário todo atrasado? Só um momento, quero registrar a presença do José Saldi aí também. Obrigada, viu, pela presença. Tem os outros dois que eu não sei quem são, mas muito obrigada. Vereadora Lorene também está presente. Desculpa aí, vereadora. Boa tarde, José Saldi, vereadora.
eu vejo que para qualquer segmento, né, de categoria, né, de profissional, você até atrasa no salário, até porque são os seus salários que é o seu sustento. Agora, o profissional médico eu vejo com um pouco mais de preocupação, até porque o profissional médico se atrasa aqui, ele já está, nós temos já uma dificuldade já de dispor desses profissionais. Se atrasa aqui, daqui a pouco ele já está procurando um outro hospital, ele já vai trabalhar numa outra cidade, que você não tem aí essa falta, né, das pessoas terem essa falta de procura de trabalho. Aliás, ao contrário, é o município, são as prefeituras que precisam de médicos, não é? Então, eu vejo que seria esse aí o prejuízo. Pergunta número 4. O contrato entre a Prefeitura e a Essencial pendura desde 2016. O atual acaba em 30/11. A senhora aponta muitos problemas provocados por essa empresa contratada pela Prefeitura, considerando que são centenas de profissionais de saúde atendendo o nosso povo. Qual a empresa que será contratada para substituir a Essencial Medicina? Olha, com relação à prestação de serviços, se nós fizermos aí uma série histórica do passado, o que era o nosso pronto-socorro, o que eram as nossas unidades básicas de saúde, com a falta que nós tínhamos de profissional médico no passado, na formatação que nós não tínhamos esses profissionais. Até porque, em decorrência disso, os profissionais iam buscar outros municípios, né, outros locais que tinham um salário melhor. Agora, com o advindo agora da empresa Essencial, é o contrário. Eu vejo que melhorou muito, e muito. Logicamente que você tem que estar sempre melhorando, né? Está sempre melhorando. Chegamos no ótimo? Não, nós estamos em busca de. Mas melhorou muito a prestação de serviço do que era antes da contratação dessa empresa Essencial. Hoje você pode ter assegurado o seu atendimento dentro do pronto-socorro. Você tem assegurado, o município itaubatiano, ele tem assegurado o atendimento dele em todas as UPAs, em todas as unidades de pronto atendimento da cidade, aí que ficam abertas aí 24 horas. Então, eu vejo que melhorou e muito. Quinta pergunta é: por que não estão no portal de transparência? Desculpa, vereadora, eu acho que eu não respondi uma pergunta sobre a contratação. Ele tá perguntando, né? Tem uma outra pergunta aí, né? Que quando vencer a contratação, qual vai ser? O que a prefeitura vai fazer? Licitação, né? A prefeitura, infelizmente, ela só pode contratar por licitação. Aí nós teríamos que verificar junto aí à Secretaria de Saúde como é que já está esse procedimento, se ela já está elaborando já os termos de referência para essa nova licitação. Muito bem. A quinta pergunta é: por que não estão no portal de transparência os repasses feitos pela Prefeitura Essencial? A última informação inserida no portal é de fevereiro. Nossa, isso eu desconheço. Infelizmente, eu vou ter que confirmar essa informação e vir com essa, né? Desconheço que essa última informação é de fevereiro, até porque o portal Transparência, ele tem que estar ali buscando, né? Todas as informações de imediato, em tempo real. Ou, se não for em tempo real, o mais atualizado possível. Verdade. Se a senhora puder, depois responde para a gente, tá bom? A última pergunta do vereador é: hoje recebi mensagem de um médico preocupado, reclamando por escrito que maio recebeu com 9 dias de atraso, junho com 12 dias, julho 9 dias, agosto 16 dias, setembro 19. Se passar hoje, serão 17 dias de atraso. Dado esse relato do servidor, ele pergunta o que a secretária de Finanças de Taubaté, contratante, tem a dizer aos mais de 200 servidores que estão nessa situação. Os médicos, não é? Sim. O que nós poderíamos, vereador João Vidal, nessa pergunta, é nós fazermos aí uma reunião aí com a empresa. Assim, a prefeitura contrata o serviço e a obrigação do município de Taubaté é fazer o pagamento. Pronto, ali findou a obrigação do município. Nós poderíamos chamar fazer alguma coisa extra, né? Trazer a empresa numa reunião conosco, juntamente com as finanças, a Secretaria de Saúde, conversar com o responsável pela empresa, o que está acontecendo com essa demora. Porque um fato é você ter todo esse engendramento contratual, que a empresa sabe que ela tem que apresentar a documentação,
as planilhas delas têm que estar coerentes. Agora, eu estou entendendo que, além de tudo isso que ela apresentou, que está tudo certo, ainda tem mais esse atraso. Pela pergunta, eu estou imaginando isso, que já não é mais somente de apresentação de documentação, que não é somente de inconsistências nas planilhas da produção do serviço prestado e que, além disso, tem mais algum atraso. Nós poderemos fazer isso numa reunião juntamente com a empresa e depois trazer o resultado dessa reunião. Senhora Odila, então fica claro aqui, pelo que a senhora registrou, a prefeitura hoje está 2 dias de atraso, Isso. mas eles estão alegando 17 dias. Então quer dizer que a empresa, nesse período, é importante a gente estar acompanhando pela TV Câmara, porque é o seguinte, depois a gente vai mandar a senhora vai mandar para a gente essa planilha de repasses para a empresa. Olha onde nós chegamos numa situação, vereadora Vivi, que a prefeitura atrasa 2 dias, mas a empresa está atrasando 17. Então, assim, a gente está tendo uma desinformação. Então, é importante a gente registrar. E eu acho que eu lanço um desafio aqui, vereadora Vivi. Eu acho que a gente podia, com essa comissão, senhora presidente, ir conversar com uma comissão de médicos e solicitar que eles... Porque assim, gente... Falar é uma coisa, quando cai na conta, eu gostaria que eles colocassem uma tarja no nome e quando que cai na conta deles esse recurso. Não quero nem saber quem é o médico, para mim pouco me importa. Mas os olerites, para a gente confrontar com essas informações. Porque senão fica uma situação assim, a secretária está falando que tem 2 dias de atraso. Os médicos estão registrando aqui 17 dias de atraso. Então, a Essencial falou que não atrasa. Então, eu solicito, senhora presidente, que a gente possa, através dessa comissão, reunir com os médicos, todos, e pedir a eles que não informem a nós quem são os médicos, pouco me importa. Até porque a gente sabe como é que funciona a política, né? Há políticos e políticos. Senão perseguição come solto depois. Eu acho que solicito à comissão, senhora presidente, que a gente possa pegar aí uns 20 olerites de 20 médicos diferentes e confrontar, porque de repente também não pode ser verdade essa informação. Então, eu vou sugerir uma coisa a mais. Isso não impede que a gente faça isso que o senhor está pedindo e em seguida a gente chamaria novamente o dono da empresa, né? A própria secretária e o secretário de saúde. Nós vamos fazer uma acariação aqui com os 3 juntos, né? Acho que seria, se vocês aceitarem, acho que o ideal seria isso, até porque está vencendo o contrato, mas a Essencial já pediu prorrogação, não é isso? Assim, quem solicita aí a prorrogação aí é a prefeitura, né? Tá. É a unidade gestora. Bom, Eu mas acho que sim, está se não prestando um bom trabalho, beleza. O único problema está aí, que é questão de dias, mas quem trabalha tem suas contas. Precisa que saia esse pagamento ter dia certo. Então, nós precisamos corrigir isso. E se não for possível, não há possibilidade de renovar esse contrato. senhora secretária, eu acredito que seria até uma informação oficial para a Secretaria de Finanças, porque assim, eu vou até solicitar, senhora presidente, que a gente peça aos médicos que nos enviem, eles devem ter esses comprovantes de pagamento dos últimos 6 meses. Porque aí você tem uma história cronológica dos pagamentos que eles receberam. E é uma forma da gente confrontar, de repente, com a planilha que a senhora vai nos entregar, secretária. Porque se a senhora pagou com 2 dias de atraso, a empresa pagou com 10 dias, 17 dias de atraso, tem alguma coisa errada aí, vereadores. Tem alguma coisa que não está casando. Então, assim, que a gente possa pegar esses olerites e confrontar essas informações. Porque a gente confronta essas informações, a secretaria vai ter essa planilha que vai nos entregar, e nós vamos ter os olerites, pelo menos de uns 20 médicos, mais ou menos, e a gente tem uma história cronológica para poder confrontar com a planilha que nós vamos receber da secretaria. Com essas informações, nós vamos poder questionar melhor o dono da empresa. Olha, se você recebeu no dia 10, por que você pagou dia 20? Eu falava aqui em um outro momento, mas isso é uma outra coisa, que o IPMT falava que tem prejuízo. Quem que ganha 52 milhões por ano tem prejuízo.
Eu não entendo isso com aplicações financeiras. Aí eu falava que aplicações de banco dá muito dinheiro. E eu não estou aqui julgando o empresário, mas quem trabalha com dinheiro, você que está me acompanhando, que não deve ser pouco, se você aplicar 10 milhões de reais em 10 dias, isso é uma aplicação financeira de 10, 15 dias dá um rendimento aí pelo menos na casa dos R$1.000. Então que a gente possa confrontar essas informações e possa ajudar nessa questão de aonde está o problema, senhora presidente. Acho que é uma sugestão que eu dou aí à nossa comissão. Por fim, secretária, tem uma pergunta aqui da vereadora Lorene, que por sinal eu acho que a Vivi já até fez essa colocação, que a vereadora chegou agora, já estava bem avançada, eu acho que a Vivi fez essa colocação. A senhora Odila relata que quando há atraso no pagamento é por inconsistência nos relatórios e documentos oferecidos pela própria empresa. Gostaria de sugerir e questionar a secretária de Finanças sobre a gestão de contratos de Taubaté, que é ineficiente e poderia melhorar no acompanhamento da execução dos serviços e agilidade da documentação. Toda prestação de serviço, você só vai poder fazer uma avaliação depois de prestada, não é? Como eu já havia colocado aqui nessa comissão, antigamente o serviço que ele era analisado e fiscalizado de um mês, agora você faz isso semanalmente. Logicamente que a última semana você vai avaliá-la depois que fecha essa semana. Os dados, né, desses plantões médicos. Então, logicamente que você vai ter que ter um tempo para isso. 1 dia ou 2 dias. Aí tem que se chamar a Secretaria de Saúde, né, a equipe técnica de saúde, qual o tempo que eles levam aí para poder fazer essa análise dessa última semana. Mas nós já avançamos muito, porque o que era antigamente feito, esperava-se fechar 1 mês para poder se fazer a avaliação, que esse é o correto. Hoje, para poder evitarmos esses problemas nessas séries de problemas que nós tivemos nesse sentido, nós já começamos a fazer isso semanalmente, não só com médico, mas também com exames. As quantidades de exames já prestados, toda aquela produção já executada, já vai encaminhando para o gestor de contrato, que ele já vai avaliando se aqueles dados, né, eles buscam lastro realmente com o que efetivamente foi feito. Então, com isso já se ganha muito tempo. Porque imagina você fazer toda uma análise dessa prestação de serviços, de atendimentos de todos os profissionais médicos, de todas essas unidades de saúde depois de fechado o mês. Você levaria no mínimo aí 1 semana. Então, não. Hoje em dia você já faz isso semanalmente, durante a execução do contrato, mas logicamente que a última semana, isso vai ser feito somente de fechado o mês. Você já entra no próximo mês. E que geralmente isso leva 1 dia somente, em decorrência desse avanço, dessa metodologia que nós adotamos já no decorrer do tempo aí dessa contratação entre a prefeitura e a própria empresa e a gestão de saúde. Muito bem. Vereadora Vivi, bom, vereador Douglas precisou ausentar por compromissos. Quero agradecer a participação, né, até o final dos vereadores aí, Neneca, vereador João Vidal contribuindo aí com 6 questões, muito bom. Vereadora Lorene também está aí presente, né, vereadora? Lógico que a gente tem alguns outros compromissos, mas respondido sua questão, assessoria aí presente, alguns munícipes, a quem nos acompanha, agradecer os funcionários que estão aí, né, acompanhando, sempre à disposição, né? Vamos começar? Vamos começar. Agradecer a presença de todos os colegas aí, componentes da comissão, e nós temos muito trabalho, é esse que o objetivo da CPI é esse. Muito obrigada, senhora secretária, obrigada a todos e declaro encerrada esta sessão.